Olá, meus amigos, eu sou o professor Tomé Mendonça e esta é a segunda aula da nossa playlist de Química Orgânica com o tema Estudo do Carbono. Lembrando a você que no nosso Facebook aqui está disponível para você poder enviar suas perguntas, suas dúvidas, e você pode já se inscrever no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, envie esse vídeo para algum amigo seu, compartilhe nas suas redes sociais. Quando você terminar de assistir essa aula, eu tenho certeza que você vai aprender bastante, vai gostar. Clique embaixo onde você tem um ok, marque um joinha aí pra gente, que quanto mais maior número de likes a gente tiver, melhor, ok, meus amigos? Então a gente vai começar aqui essa segunda aula da nossa playlist de Química Orgânica, Estudo do Carbono. Vamos começar. Meus amigos, primeira coisa, a gente já estudou a introdução ao estudo da Química Orgânica. Uma pessoa que a gente já mencionou a respeito, inclusive, é o Friedrich August Kekulé, ou Kekulé, todo mundo conhece esse nome. Foi um químico alemão de importância extrema para a teoria da ligação química e para a química orgânica também. Ele criou a teoria estrutural para poder explicar a ocorrência dos isômeros. O que significa dizer isso? Ele dizia que eu posso ter substâncias formadas com os mesmos elementos, porém são substâncias diferentes, porque a estrutura, a maneira desses elementos se organizarem era diferente, consequentemente as propriedades eram diferentes. Criou a teoria da tetravalência do carbono, ele disse que o carbono fazia 4 ligações, isso foi determinado de forma experimental, tá, gente? Criou a teoria das ligações múltiplas. Ele disse que eu poderia ter o que hoje a gente conhece como ligação simples, dupla e tripla. E, curiosamente, a gente sabe que, em um belo momento, ele sonhou que uma cobra estaria mordendo a própria cauda. Então, ele imaginou que o benzeno, que é o C6H6, teria uma estrutura fechada, cíclica. Até então, ele estava com dificuldade de determinar como é que eu conseguiria ter 6 carbonos e também 6 hidrogênios em uma mesma molécula. Ele ajudou a determinar a forma do gás dos pântanos, que é o metano, que é o CH4, confirmando experimentalmente a tetravalência do carbono. Foi precursor de Gilbert Newton Lewis, né, justamente da teoria dos elétrons ligantes e não ligantes, de Lewis, também da teoria ácido-base de Lewis, e Linus Pauling, que foi o grande cara das ligações químicas com a criação de toda aquela teoria da distribuição eletrônica que gerou a nossa tabela periódica moderna. Então, observe que, por conta de tudo isso, o Kekulé foi a pessoa mais importante dessa parte inicial da química orgânica, até porque, por conta desse trabalho dele, ele criou 3 frases, 3 informações que nós chamamos de postulados da química orgânica. Alguns livros chamam de postulados do carbono. Postulado é uma frase que você já sabe que ela é verdadeira, independente de você provar ou não. Então você tem aqui o primeiro postulado, ou seja, a primeira informação sobre a química orgânica, né, sobre o carbono. O átomo de carbono é tetravalente, ou seja, forma 4 ligações. É interessante você saber que o carbono ele forma 4 ligações de 4 maneiras diferentes. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples e 1 ligação dupla, ele pode fazer 2 ligações duplas, ou ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla. Isso é uma variabilidade que nenhum outro elemento da tabela periódica possui. É uma flexibilidade que o carbono tem, mas nenhum elemento tem. O segundo postulado da química orgânica diz o seguinte: as 4 ligações simples do carbono são iguais. Depois a gente vai estudar lá na nossa aula de hibridação, que é justamente a aula seguinte, por que são iguais, tá certo, meus amigos? Não perca essa aula sobre hibridação. Você observa que aqui, utilizando a forma do metano, a geometria tetraédrica, porque o tetraedro é uma figura de 4 faces rigorosamente iguais. Para que eu possa ter 4 faces iguais, os hidrogênios eles ocupam exatamente esses vértices do tetraedro, e o carbono ocupa o local central deste sólido, tá certo? Observe que essas ligações são iguais. Aqui é uma representação, é uma chamada representação pau e bola. Observe que ocorre um direcionamento de 180 graus entre aqui o centro do núcleo do átomo de hidrogênio e o centro do núcleo do átomo de carbono. Quando ocorre esse ângulo de 180 graus na ligação, não estou falando do grupamento ligante, estou falando da ligação do núcleo entre o carbono e o hidrogênio, você tem
4 interações atômicas frontais de 180 graus, eu chamo de 4 ligações sigma. Não se preocupe, que eu vou detalhar depois sobre ligações sigma e ligação pi na nossa aula de ligações químicas, lá na playlist de Química Geral. O terceiro postulado diz o seguinte: o carbono forma cadeias. Cadeia é quando o carbono se liga a outro, depois a outro, depois a outro, com carbonos e com outros elementos. Ele pode formar cadeias só entre carbonos, e ele pode formar cadeias com carbonos e inserir outros elementos diferentes entre um carbono e outro, na extremidade da cadeia, com ligações diferentes, enfim, de várias formas. Observe aqui nessa primeira estrutura que eu tenho uma cadeia exclusivamente formada por carbono e também só com ligações simples. Veja a variabilidade, a possibilidade que o carbono tem quando eu consigo inserir aqui um oxigênio, ó, observe aqui um oxigênio, tá? E observe também aqui um nitrogênio. Note que eu mantenho ligações simples, tá certo? Na cadeia carbônica. Perceba que eu posso também, mesmo sem inserir outro tipo de elemento, eu posso mudar simplesmente o que a gente chama de grau de saturação da minha estrutura. Eu posso inserir aqui uma dupla e eu posso inserir uma tripla. Olha a diferença aqui na minha cadeia carbônica. Só mudando o tipo de ligação. Já é uma cadeia carbônica diferente, totalmente diferente. Compare com a primeira, para você ver como é totalmente diferente. E aqui eu tenho aquela substância que o Kekulé desenvolveu, né? Descobriu a fórmula, que é o anel aromático, que é o benzeno, tá certo? Observe que a cadeia dele é fechada e com duplas e simples alternadas, que é o C6H6. Então, meus amigos, por conta desses 3 postulados, é que a química orgânica tem toda a sua base, toda a sua estrutura fundamental teórica, tá certo? E quais são as consequências, né? Quais são as consequências desses 3 postulados? Primeiro, o carbono realiza o maior número de ligações que a maioria dos elementos. É importante você saber disso. A maioria dos elementos faz uma ligação, 2, no máximo 3. O carbono faz 4. Isso aí já é uma exclusividade de pouquíssimos elementos fazer 4 ou mais ligações. O carbono forma diferentes tipos de ligações, ou seja, ele faz ligações simples e ligações múltiplas, que são as duplas e as triplas. O carbono liga-se a praticamente todos os elementos da tabela periódica. Isso é interessante porque aumenta a variabilidade de possibilidade de compostos. Pode existir moléculas com inúmeros átomos de carbono. Eu posso ter uma molécula inorgânica com poucos, com 3 átomos, 4 átomos. Mas uma molécula orgânica eu posso ter uma proteína com centenas de átomos. Isso aí também já é um diferencial em relação aos compostos orgânicos. E o mais importante, a principal consequência disso, é que o número de moléculas orgânicas possíveis, teoricamente, é ilimitado. Enquanto que a gente conhece algumas centenas de compostos inorgânicos, a gente tem centenas de milhares de compostos orgânicos e possivelmente milhões. A gente não sabe quantos compostos podem ser formados, tá certo? Por isso que nós temos várias e várias funções orgânicas que a gente vai trabalhar de uma por uma nas nossas aulas sequenciais. Então, meus amigos, foi um prazer estar com vocês em mais uma das nossas videoaulas. Eu espero que você tenha gostado. Já peço a você para marcar o seu like, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você vai perceber que bem aqui do lado direito do vídeo já vou colocar o próximo vídeo, que é sobre hibridação, e em sequência depois uma dica rápida. E acompanhe o nosso conteúdo, acompanhe a nossa playlist e aprenda um pouquinho mais de química aula após aula. Muitíssimo obrigado. Aqui os nossos e-mails para perguntas e dúvidas e os nossos contatos de WhatsApp, nosso contato de WhatsApp para acompanhamento particular. Um abraço para vocês, tudo de bom e até mais.